Bom dia, meus irmãos, bom dia, meus amigos, que alegria! Temos trabalhado esta semana inteira com saúde, com força. Deus tem nos guardado em todos os nossos passos e eu tenho certeza que você que nos assiste nesta manhã também deve estar muito feliz pela força e pelo vigor que Deus te deu. E eu quero dizer para você que uma nova dimensão ainda vai levar a você algo melhor. Eu quero deixar uma afirmação para você não esquecer nunca mais. Deus não reforma pessoas, Deus transforma pessoas. Deus pega o fraco, o caído e fortalece. Que a fortaleza do Senhor invada a tua vida, a tua alma e no dia de hoje você seja fortalecido na força do poder de Deus. Uma nova dimensão está levando a você o melhor da música gospel, levando a você uma mensagem de fé, de esperança e levando também a você testemunhos que vão edificar a tua vida. E você vai dizer, vale a pena servir a esse Deus. E o meu desejo é que você fique conosco, não é verdade? Não desligue o teu televisor, fique conosco, vamos até o fim juntinhos, porque Deus tem muitas bênçãos para você. Uma nova dimensão é Deus juntinho de você. Bom dia, queridos, bom dia na doce paz de Jesus. Sejam todos bem-vindos. Preparamos um programa cheio do amor de Deus para você, com lindas canções, uma história de vida que vai tocar o seu coraçãozinho aí e renovar a sua fé e ainda uma mensagem inspirada para o seu coração. Mas antes eu quero falar sobre o amor de Deus com você. O amor de Deus é incomparável. Ele nos amou primeiro e nos amou tanto que entregou seu Filho para morrer por nós na cruz. É um amor que não merecemos, mas que Ele nos dá gratuitamente. E talvez você esteja aí passando por um momento delicado, se sentindo sozinho, mas você não está, não. Você não está sozinho, porque Ele ama você incondicionalmente e sempre estará ao seu lado para lhe ajudar. E eu, em nome de Jesus, quero que você sinta esse Jesus pertinho de você com esse amor imenso. E eu convido você a abrir o seu coração e deixar que Deus possa transformar esse momento de dor em alegria. E para começar, ouça essa canção com Rebeca Carvalho e Isaías Saad com o título Ele Me Ama. Fica com a gente, você não vai se arrepender. E eu volto já. Você já imaginou como seria ter uma vida completamente transformada por Jesus? No quadro Vidas Transformadas, que entra no ar agora, você vai conhecer a história de alguém que teve sua vida mudada pelo poder de Deus. Um testemunho de superação, de perseverança, de fé, que vai te inspirar a acreditar que é possível, sim, ter uma vida transformada. Não importa o que você esteja passando, Jesus pode mudar a sua história e te levar a um novo patamar. Vamos assistir agora o quadro Vidas Transformadas. Bom dia, na paz do Senhor Jesus, estamos aí começando mais um Vidas Transformadas hoje, aqui no nosso programa Uma Nova Dimensão. E você que esteve acompanhando a gente na última semana, você pôde assistir o comecinho, o início da história da pastora Elizabeth, que hoje volta a estar comigo aqui, hoje contando, assim, eu vou dizer até a melhor parte, né, que foi quando Jesus a pegou mesmo, foi lá no fundo e trouxe essa nossa linda para conhecer o seu amor, trabalhou na vida dela, transformou a vida dela e prova disso é que hoje ela está aqui podendo contar das maravilhas que Deus tem realizado na vida dela e através dela. Mas você que não acompanha a gente na última semana, eu vou te falar aqui bem rapidinho o que aconteceu. A pastora Elizabeth, ela era uma mulher ateia, tá? Ela era envolvida num grupo gótico de rock e ela andava pelos cemitérios à noite, isso tudo fazia parte até
por conta de uma irmã dela muito novinha que havia morrido, e ela tinha assim uma necessidade de procurar o túmulo da irmã, que ela não sabia. Isso também por conta deste grupo de rock, né, gótico que ela pertencia. Então havia aí alguns pactos, algumas coisas, enfim, e se andava à noite pelos cemitérios. Então essa era a vida dela. Deus não podia nem falar perto dela, porque ela realmente ia para cima. Queria deixar ela nervosa, brava, era falar que Deus existia, que Deus é bom, que existe Deus. Esse papo para ela era de gente fraca, gente que precisava se apoiar em alguma coisa. Então, ela disse aqui para a gente, né, que o Deus dela era ela mesma, ela acreditava no amor que havia nela e assim por diante. Mas até que um dia, Deus trouxe um nordestino, né, foi para Cubatão. Ele era da Igreja Batista, estava meio afastadinho, mas veio para cá e encontrou com ela num forró, né? Mas ele mesmo, assim, fora da igreja, ele com o amor de Deus muito forte no coração, e ele viu que ela realmente não gostava de Deus, não acreditava de Deus, e ele colocou como meta na vida dele, né? Vou levar essa mulher para a igreja, ela tem que acreditar que há um Deus no céu que pode mudar a vida dela, né, Elizabeth? Sim, sim. Muito prazer ter você com a gente de novo aqui, viu? Mais Prazer um é todo dia. meu, E hoje para pastora. continuar, né? Vamos terminar essa história aí, porque está todo mundo muito ansioso. Você disse para a gente, já no finalzinho da entrevista na semana passada, que ele fez aniversário, vocês já Sim. estavam namorando, e de presente de aniversário ele pediu que você fosse à igreja, né? Você foi, né, muito brava, também pensando em pedir para ele, fez também uma contraproposta, na verdade. Você foi na igreja e parece que você realmente estava bem perturbada a ponto de você nem lembrar desse dia. Não lembro né? Era mesmo. como realmente esse dia não acontecesse. Depois você disse que vocês estavam participando, parece que de uma evento. competição, né? Isso, uma de competição. forró. E vocês foram dar uma voltinha no quarteirão antes de se apresentarem. E parece que nessa voltinha no quarteirão que alguma coisa aconteceu, né? Assim como Jesus chamou Saulo no caminho de Damasco, Jesus neste caminho, nesse percurso que a gente fez no bairro, no Jardim Nova República, o Senhor começou a trabalhar de maneira muito mais clara. E a gente parou ali, como eu disse para a pastora, havia dito, a gente parou ali saímos do forró, porque estávamos desanimados, tínhamos e queríamos aquele tão desejado prêmio, que era uma viagem para Poços de Caldas, né? E ali então deixamos para ser os últimos casal a se apresentar. E como eu disse para a pastora semana passada, não voltamos nunca mais. Porque no meio do caminho, a gente dando uma volta, eu vi uma igreja e na igreja estávamos cantando um hino e o que se cantava? Cantávamos com palma, com muita alegria, e eu lembro de eu ter dito então ao meu esposo na época, que era meu namorado, eu disse para ele assim, como eu odeio crente, como eu detesto essa felicidade. Eu não suporto esse povo. De repente ela tremeu, né? De repente ela tremeu e começou a dizer assim, ó, eu vou levar um por um. Ela não lembra mais o que ela falou. Aí ele já não era mais ela. Ela falou assim, ó, eu vou levar um por um. Eles estão aí em vão, mas eu vou levar esse povo aí um por um comigo. Então eu percebi que não era mais ela. E ali eu comecei a repreender, não tinha autoridade para repreender, e eu falei assim, ó, aquele ser nela começou a fazer algumas coisas assim que estava fora do normal. E eu falei assim, ó, fique quieto, senão eu vou chamar um presbítero para te expulsar. Aí, não faça isso, porque eu vou te dar tudo o que você quiser. Eu vou te dar riquezas, mulheres, vou te dar tudo o que você quiser, desde que você faça um pacto comigo. Aí eu falei, não, mas só que estava muito, a coisa estava fora do normal, e tinha um senhorzinho olhando para mim, e eu fui andando em direção do senhorzinho, ela foi atrás de mim, mas não era mais ela.
Não era mais ela. Ela estava tomada por um ser que não era celestial. E eu cheguei até o Senhor e perguntei para ele, não liga para o acontecimento que está acontecendo, porque ela está possessa. Só que o irmão era esposo de uma obreira dessa igreja. Ele falou assim, olha, você dá a volta no quarteirão, bem próximo à esquina tem uma igreja, tem culto essa hora lá. Leva ela lá, é um ponto de pregação, leva ela. E fui até a esquina. Quando eu dobrei a esquina, eu falei, aí não, aí tem igreja, eu não vou. Aí eu era um jovem preparadinho, né? Era, como eu te falei, era karateca, tinha uma preparação muito boa. E joguei ela no ombro e corri em direção à igreja, a ponto de pregação. Joguei ela nas costas, digo, ó, se eu levantar ela, aí vai. Peguei ela, joguei no ombro e corri para a igreja. Cheguei lá, fez igual o ditado popular, vai que é tua, Tafarel. Joguei ela na mão dos irmãos lá, mas ela estava possessa e foi uma briga ali. O irmão repreendeu, ela, né, acalmou-se, sentou lá, eu sentei no meu canto. Eu fumava na época, o cigarro caiu do bolso, pisei em cima, chutei ele para lá, de lá para cá nunca mais fumei. E fiquei ele esperando. Quando o pastor fez o apelo, quem queria aceitar Jesus, eu fiquei na minha. Mas quando falou assim, ó, quem quer voltar para Jesus, você que está desviado, que eu levantei a mão, eu estava mais ou menos 3 metros dela, uns 3 metros. Quando eu levantei a mão, que fiquei de pé, ela voou, deu um voo e pegou no meu pescoço aquele ser que estava nela e falou assim, você não, você é meu! E mais uma vez foi repreendido aquele espírito maligno. Ela aceitou Jesus e dali saiu uma pessoa totalmente transformada. Não era mais aquela Elizabeth que eu tinha conhecido há uns dias atrás. Era totalmente diferente. Alguma coisa se apossou dela e não era coisa ruim. Ali foi a visita do Espírito Santo na vida dela. Quando eu dei por mim, eu estava em outra congregação, no mesmo bairro. Sim. Mas acredito eu, tentando lembrar agora, eu acredito eu que acho que deve ser 2 ruas de diferença, ou mais. Em outra congregação, o povo estava tudo assustado, deu a entender que havia acontecido algo muito grave, muito sério. E eu ouvi o pastor pregar, e as suas palavras até hoje trago comigo. Há uma terra feliz. Esse há uma terra feliz me chamou a atenção, porque eu disse, terra feliz, cujas ruas são de ouro. E eu pensava, esse homem sabe aonde eu ando? Sabe aonde eu ponho os meus pés? Lá não haverá mais choro, nem pranto, nem dor. Nessas palavras eu achei descanso para minha alma. Sério? E eu sabia que o único caminho agora era confessar o nome que eu havia batido o pé dizendo, não existe, não creio. E nunca o chamei, mas naquela noite o chamei. Sim, eu aceito Jesus. Que lindo, hein? Eu aceitei Jesus e o meu esposo, então, voltou para Jesus naquela mesma noite. E naquela noite, como eu havia dito para a pastora, Jesus falou comigo, tão certo como eu estou lhe vendo. Estávamos conversando sobre o acontecido, eu estava tão alegre, tão feliz, e eu falei, nossa, por que aquele pastor fez? Qual foi a oração daquele pastor? Ou reza, né? Eu não sabia o que dizer direito. Reza, oração, o que ele fez? Porque eu estou tão feliz, né? É uma felicidade que eu choro. Foi instantâneo isso. É como se arrancasse Sim. uma pedra do seu coração. Ao ponto de eu citar versículos bíblicos que eu nunca havia pegado numa Bíblia, personagens bíblicos. E meu esposo dizia assim, não, você leu a Bíblia em algum lugar, em algum momento. Eu disse, não, eu nunca li a Bíblia, eu nunca peguei na Bíblia, eu nunca havia pegado em nada. Né? Embora minha mãe era católica, mas eu nunca havia, pela dureza... nenhum, né? Pela dureza do meu coração, eu criei uma fortaleza, onde eu disse para eu mesmo era meu Deus, então não necessitava em ler, né?
em querer saber, porque para mim não existia. E naquela noite Jesus falou comigo: eis que eu estou à porta e bato. Isso se cumpriu. Ah, que lindo. Eu escutei o bater da porta e de dentro eu falei: pode entrar. E quem entrou, entrou muito lindo. Glória a Deus. Entrou numa nuvem de glória. E a sua voz era lindíssima. E o que ele disse para mim foi isso: Elizabeth, até hoje você não conhece a essência do amor, mas eu sou o amor. E vou te provar que tu és para mim um vaso escolhido. E o quanto eu te amo. Que linda. Daí veio a convicção plena: existe um Deus. Ah. A diferença do meu esposo para mim foi muito grande, porque eu tentei mostrar para os meus amigos: cara, existe um Deus, cara. Aqueles que você falava que não existia, que andava com Aquele ele. que eu dizia: olha, não existe, cara, isso aí é fábula, que vocês ficavam aí. Cara, ele existe, ele é lindo, ele é belo. Mas é claro, né? Ninguém acreditou. Obviamente, né? Acreditar como? E aí, eu acho que no dia seguinte contei para a mamãe, né? Mamãe, agora eu sou evangélica. Ela disse: ah, filha, precisa também radicalizar, né? E eu falei para ela: mãe, quem me chamou gostosa. Depois de 4 meses, veio uma prova muito dura. 4 meses e meio, sim. na verdade. Minha mãe, sendo uma mulher tão sábia, mas eu agradeço a Deus por esta prova. Ela então me perguntou: filha, você a partir de hoje vai decidir ou a minha casa ou o teu Deus. E eu decidi. Se Deus tem os seus caminhos na tormenta, eu sou prova dele. Eu decidi escolher meu Deus. E aí eu saí da casa da minha mãe. Ela não aceitava você ser evangélica? Não. Também tinha traumas, né? Sim. E não aceitava. E eu saí da casa da minha mãe, achando que eu poderia fazer tudo sozinha, né? Eu tenho capacidade, eu tenho instrução, eu tenho estudo, eu tenho eu. Mas Deus lá do céu disse: Elizabeth, meu amor não é assim. Eu vou te mostrar como é que eu faço. Eu vou reconstruir você do nada. E aí o meu esposo saiu também da casa da mãe dele e fomos morar na Vila dos Criadores. É uma comunidade muito simples. Lá é a última comunidade já de Santos, sentido Cubatão. Não é Vila dos Pescadores. Dos Criadores. É Criadores, Pescadores ao lado. Atravessando a ponte do Jardim Casqueiro, então Pescadores ao lado. E Criadores é uma comunidade bem simplesinha. Na época muito sofrida, não tinha água, não tinha luz. E lá que você foi morar? Lá não tínhamos terreno, não tínhamos fogão, não tínhamos nada. Nada. Mas lá dentro, pastora, eu vi as mãos de Deus. Lá dentro. E esse processo durou aí 8 anos e meio. Eu tinha um sonho e uma promessa. Mas firme com Jesus, não deixou Firme, também, né? Firme. Aí agora o trajeto era 47 minutos da comunidade para a comunidade mais próxima e da igreja mais próxima, porque não tinham as nossas assembleias lá ainda, né? Entendi. 47 minutos de caminhada. E lá dentro da Vila dos Criadores eu tive mais 3 filhos. E sou mãe de 5. Olha isso. Mais 3 filhos. Desempregada. E eu tenho experiências ali dentro, que se eu for contar, meu Deus. E ali Deus foi trabalhando na tua vida. Sim. Ali Deus foi trabalhando. Ali Deus foi mostrando o que é evangelho. Ali Deus foi mostrando o que é vida cristã, o que é conduta, o que é ser uma profetisa na casa do Senhor. Anos depois, abriu as Assembleias de Deus ali na comunidade. Foi a primeira igreja, na verdade, né? E eu tive a honra
e o privilégio de ser amada, abraçada pela pastora Lourdinha, Aham. que é aqui da sede, a pastora Maria José, né? A irmã Clemildes. Nossa, Sim. foi tantas as irmãzinhas que me abraçaram ali. E você não tinha isso, né? Não tinha. Aí vim entender o que é a família, né? Qual é a base da família, o que é a família. Meu marido, graças a Deus, um bom marido, protetor, lutando para prover. E assim, um consolava o outro. O dia que eu não tinha, ficávamos nervosos, eu tentava apaziguar. O dia que eu ficava nervosa, ele tentava apaziguar. Aham. Eu lembro uma vez que eu cheguei em casa e, sabe, você fica aquela fé monstruosa no meio do caminho, aquela fé tamanho GG, extra GG. E vinha assim no meu coração, algo vai acontecer. E eu vinha tão, mas tão assim, determinada. Eu estava grávida do meu filho Jameson, que hoje o Jameson tem 30 anos, né? Então eu vinha com aquela fé, aquela coisa. E quando eu cheguei em casa, ele disse assim para mim, um barraquinho de madeira, né, as palafitas, não dava para ver nada. Nossa. Ele disse assim para mim, dá um glória a Deus. Nossa, eu dei um glória a Deus tão alto, porque eu tinha problema também com glória a Deus. Lembrando que não foi assim tão fácil, né? Nós estamos resumindo tudo, mas não foi assim tão fácil. Não foi fácil dar glória a Deus, não foi fácil dar aleluia, não foi fácil ficar apaixonada por Jesus. Não foi tão fácil, foi Teve todo um processo, todo né? o processo, dia após dia. E quando eu dei aquele glória a Deus tão gostoso, ele falou para mim, o gás acabou. Nossa, você mandou dar glória a Deus porque o gás acabou. Mas naquela noite o Senhor falou comigo. Existem anjos. E eu sou prova disso. Eu não sou muito de estar falando, mas como é testemunho, transformação de vida. E a única coisa que eu quero me gloriar está em Gálatas 5, verso 14. Eu quero me gloriar na cruz de Cristo Jesus. Sim. E quero contar esse testemunho para a edificação de você, mãe, você, pai, você, filho, você, jovem, você vai vencer. Não importa o obstáculo, não importa a adversidade, não importa a luta, não importa. Cristo é poderoso. Como eu disse aqui antes, não há buraco tão fundo, lugar tão fundo que as mãos do Senhor não alcancem. É verdade. Né? E ali, naquela noite, aquele anjo do Senhor apareceu para mim e me mostrou a carteira dele registrada. Até centavos. O valor, O tudo valor ali. todinho. E eu falei para ele, filho, corre que é a Coca-Cola. A Coca-Cola, porque estava lá o carimbo. Coca-Cola, estava lá. Sério? Pedreiro, Que estava lindo. lá. A função, o cargo, o valor. E eu disse, corre. Ele virou para mim e disse, meu Deus, você está Delirando, né? tão ansiosa por um emprego, né? Tão ansiosa, porque a gente quer sair, né? Ninguém vai ficar acomodado no meio de uma lógico, batalha, né? sim, sim. Você está tão ansiosa que você está até delirando, coitada. E eu vou nada. E eu lembro que passou, acho que aí uma semana, aí como diz o ditado do mundo, já que Maomé não vai até a montanha A montanha vem até Maomé. até Maomé. Um colega das antigas, que era encarregado na Coca-Cola, nos encontrou, bateu lá naquele barraquinho de madeirinha, lá na Vila dos Criadores, lembrando que a Coca-Cola é ali próxima, né? E disse, olha, a senhora é a esposa do David? Eu disse, sim. David está empregado? Eu falei, não. É que eu sou encarregada da Coca-Cola e estou precisando de um funcionário para esse cargo. Nossa! Meu Deus. Eu dizia para ele, eu não te disse, Deus é fiel, eu não te falei. Coisa linda. Foram 8 anos e meio, pastora, mas eu vou lhe dizer uma coisa. Em tudo a mão do Senhor foi conosco. Você também disse que esses 8 anos e meio que vocês, né, moraram nessa palafita e uma vida aí, né, com alguns uns recursos bem estreitos, né, bem limitados. Você disse também que foi um tratar de Deus na vida de vocês, né? É interessante a gente também falar isso. Foi porque se não fosse este caminho, não sairia tanto eu da vida de Elizabeth, né? Entendi. O eu do orgulho. Lembra que eu falei? Sim. Eu saí da casa da minha mãe dizendo, eu tenho, eu posso, Eu vou me viro. fazer, eu me viro. Esses eu, todos eles foram caindo por terra até eu entender que eu dependia unicamente de Deus.
Então esse eu não era mais sozinho. Esse eu agora era caminhado com a Trindade Santa. Glória a Deus. O Deus Trino. Né? Então teve na todo um dependência, processo. no cuidado, no carinho, no amor. Por mais que foi doloroso, não foi fácil. Tem momentos na minha vida que eu conto testemunhos, que eu dou risada, o povo ri, o povo se diverte, mas naquele momento doeu e muito, né? Naquele momento foi muito, muito, muito. De vez em quando até conto de maneira cômica, para dizer aos irmãos, vocês podem vencer. Vocês vão vencer. Tudo o que vocês precisam é confiar nele. É verdade. Ele criou o tempo e as estações, tudo isso com determinação. É verdade. De começo, meio e fim. Sim. Nada dura para sempre. É verdade. Essa dor não é para sempre, esse sofrimento não é para sempre. Deus não tem prazer em te humilhar, mas Ele tem prazer que você entenda que você é dependente dEle. É verdade. E eu sou grata a Deus por ter enviado seu Filho Jesus Cristo, por ter me amado primeiro de modo incondicional. Essa minha gratidão, acho que é por causa disso que eu chego hoje na igreja e eu dou aquele glória bem gostoso, glória. Porque né? o negócio tá dentro, né? Foi marcado, né? É aquela coisa gostosa, às vezes eu estou no meio da rua e eu me emociono porque eu choro, eu lembro das coisas que o Senhor fez e está fazendo e lembro da grandeza. Esse momento aqui agora é prova disso. Aonde eu poderia imaginar, naqueles anos tão difíceis, tão árduos, tão sofridos, aonde eu poderia imaginar que um dia eu estaria aqui no Templo Sede, a convite dos meus pastores, a convite da pastora, dando esse testemunho. Deus é bom. Quando a gente olhar e entender que tudo é possível ao que crê, e como disse o nosso apóstolo, a alegria do Senhor é a nossa força, e que Deus está no controle, no comando de tudo, tudo vai dar certo. É verdade, é desse jeito que funciona. É uma coisa muito linda mesmo ver o agir de Deus e da maneira de como Ele trabalhou na tua vida, pastora, né? É interessante também falar, como você mesmo disse, é que aqui não dá para contar, por conta do tempo que a gente tem, os detalhes dessa transformação, a partir do momento que ela aceitou Jesus, creu no Senhor, mas uma parte desse processo está exatamente nesses 8 anos e meio que você falou, né? Que foi realmente uma limpeza, né? Sim. Tirar toda aquela Elizabeth que agora crendo em Deus, sim, mas ainda com aquele tiquinho de eu dentro, né? Eu posso, eu consigo, eu chego. Ela precisou entender quem era Deus, na verdade, né? Não só acreditar em Deus, mas entender quem é Deus. Uma coisa é você saber que Deus existe. Outra coisa é você andar com Deus, né? É você viver com Deus. É você ver Deus provendo, Deus cuidando, Deus ali pertinho. E Deus deu esse privilégio para ela, um privilégio. Né? Acho que lá, de repente, nesse tempo, obviamente, você deve ter achado tudo muito difícil, muito duro. Muito difícil. Mas quando o tempo passa e você olha para trás, a gente vê o quanto Deus te amou. Né? Você, o seu marido, os seus filhos, de poder dar essa oportunidade, de ter eles servindo vocês mesmos, né? Em cada detalhe, em roupa, em comida, em vida, em saúde e, acima de tudo, sustentando a fé de vocês, que é o mais extraordinário, mesmo em tempos tão difíceis, né? Como a pastora Elizabeth falou, Deus é o Deus do impossível, é aquele que pode todas as coisas, você só precisa confiar, colocar a sua fé nele. Deus existe sim. E ele não é só, a gente só ouve falar, não. Ele caminha com a gente, está com a gente, nós podemos senti-lo. Enfim, toda a nossa alegria, a nossa motivação, a nossa fé está nele. É nele que cremos, nele confiamos e temos total convicção que passaremos toda uma eternidade pertinho dele, porque só Jesus pode dar vida eterna. Então, crê no Senhor Jesus e serás salvos tu e a tua casa, ok? E não esqueça, olha, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Guarde esse versículo bíblico no seu coração, creia em Deus e tenha uma vida de vitória, porque Ele pode todas as coisas na sua vida. E eu fico por aqui, mas na semana que vem a gente volta. Tem mais vidas transformadas para você, mostrando através de uma vida que foi transformada o poder de Deus para salvar e libertar toda e qualquer pessoa. Deus te abençoe, meus queridos, e até a próxima, se Deus quiser. Imagina o quanto Jesus lhe ama. Se você está se sentindo perdido, desanimado ou sem direção na vida,
Saiba que Jesus lhe ama e quer lhe ajudar. Não importa as suas dificuldades, você pode sempre contar com o amor de Deus. E a mensagem pastoral que vai entrar no ar agora vai permitir que a palavra de Deus guie você a uma vida mais plena. E lembre-se, Jesus te ama e quer te ver feliz. Bom dia, querido telespectador. Bom dia, como nós dizemos, na paz do Senhor Jesus, né? A paz que excede todo entendimento, a paz que guarda o nosso coração e também, olha, os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Por isso que eu te desejo a paz do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que se você não tiver paz e não quiser receber essa paz, ela não se perde, ela retorna para nós que temos a paz de Cristo. E é sempre um privilégio poder falar com você, telespectador, trazer a palavra de Deus e falar de Jesus, uma pessoa maravilhosa, extraordinária. Certa feita, Jesus se apresentou para uma mulher e a mulher chamou o marido. Eu não vou contar a história para você, porque você talvez agora não vai entender, mas a pessoa perguntou: qual é o teu nome? E aí ele falou: por que perguntas o meu nome, visto que é maravilhoso? Né? E também o profeta Isaías, quando ele profetiza a respeito de Jesus, ele fala: pois um filho nos nasceu, um filho se nos deu, o principado estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Conselheiro Maravilhoso. Esse é um dos nomes de Jesus. Jesus, ele é maravilhoso, ele é extraordinário. No capítulo 8 de Lucas, nós temos vários fatos interessantes. Se você for ler o capítulo 8 de Lucas, leia com atenção, porque são assuntos diferentes. E eu queria que você soubesse que Jesus tinha mulheres que o acompanhavam, porque Jesus, como homem, ele era 100% homem e 100% Deus, né? Então, como homem, ele comia, ele bebia, ele tinha roupa, ele tinha que ser cuidado e tinha que se alimentar. E aqui, logo no capítulo 8, nos primeiros versículos, você vai encontrar uma fala de Lucas, que Lucas era um grego. E Lucas escreve esta passagem, né, esse evangelho, e ele relata muitos fatos interessantes da vida de Jesus e ele repete alguns lá no livro de Atos, que também foi ele que escreveu, chamado como o médico amado. E aqui ele fala assim: olha, as mulheres que serviam a Jesus com os seus bens. Jesus não pedia nada, mas pelo fato de ele ser tão maravilhoso, tão extraordinário, as pessoas se davam para ajudá-lo, para abençoá-lo, porque ele trazia tantas palavras maravilhosas, ele fazia tantos sinais, ele fazia tantos milagres, que era impossível você não abençoá-lo. Não era possível você não ser grato, a gratidão, não é? E você vai vendo que ele fala uma parábola que é sobre o semeador. Depois ele fala sobre a candeia, né? Quando você é uma luz que brilha, porque ele é luz e nós nele somos luz também, então nós passamos em algum lugar e você vai dizer assim: não, essa pessoa é diferente, é crente, porque a fala é diferente, o comportamento é diferente, a alegria é diferente, então é crente, então é uma candeia, uma luz acesa, que não tem como se esconder, não é? Mas eu gostaria de falar para você de um assunto que, na verdade, Jesus, ele cura o filho de um centurião. O centurião foi, assim, extraordinário, e ele fala assim: olha, na verdade não é um filho, é um servo. Ele fala assim: olha, o meu servo está muito doente, e eu preciso que tu diga uma palavra que tu disser, o meu servo vai ficar são. Mas nesse ínterim, surge uma mulher nessa caminhada, uma mulher que tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia, 12 anos, e ela gastou seus bens com todos os médicos e não conseguiu
ser curada, mas ela ouviu falar de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Jesus se tornou conhecido em toda a região, em todas as terras da sua época. E ele então está caminhando com aquela multidão, e aquela mulher que já não tinha mais para onde recorrer, ela tomou uma atitude de fé. Falou, não, eu vou até Jesus. Olha, eu vou entrar, eu não posso porque tem hemorragia e os costumes judaicos não me permitem, mas eu vou lá ao encontro de Jesus, que é o que você precisa fazer. Ir ao encontro de Jesus. E ela foi. E a Bíblia nos relata que ela chegou no meio da multidão, deve ter se infiltrado no meio da multidão, e disse assim, se tão somente eu tocar na orla dos seus vestidos, eu vou ficar curada. Olha a fé. A fé tem que ser exercitada, e ela exercitou a fé. Ela foi, tocou, e Jesus percebeu que dele saiu poder, virtude. E a multidão apertava, e claro, alguém ia tocar em Jesus, mas ele disse assim, olha, alguém me tocou. Os seus discípulos disseram assim, mas Jesus, a multidão te aperta. Ele falou, não, eu sei de tudo isso, mas alguém veio com um propósito e me tocou, porque de mim saiu virtude. E aquela mulher se apresentou para Jesus, fui eu. E relatou para Jesus, aí ele falou para aquela mulher, vai mulher, a tua fé te salvou. Porque ela creu que Jesus faz, e eu quero que você creia também que Jesus faz. Nós também encontramos nesse capítulo, e esses dias eu estava na igreja e eu ouvi um jovem falar sobre isso, achei muito interessante. Jesus estava caminhando e aquele centurião pediu para Jesus curar, né, o seu servo. Mas também havia uma outra multidão interessante que estava ali acompanhando uma viúva que tinha perdido seu filho. Naquele tempo, o filho era o socorro da viúva. E imagina a lamentação das pessoas. Jesus, ele cura com a sua palavra aquele servo. Há um momento de alegria, há um momento de regozijo, porque Jesus falou, olha, pode ir, teu servo vai ficar são. E depois, ele vai para Naim, um outro lugar. E lá ele encontra aquela multidão triste, a multidão acompanhando um funeral. E ele, quando viu aquela multidão, ele se aproximou. Jesus era bom, Jesus, ele tinha interesse pelas necessidades das pessoas. E ele, então, se aproximou, viu o que era, e ele tocou, como diz a Bíblia, o esquife, não é? Tocou naquele cortejo, naquele caixão. Todos pararam e olharam para Jesus e sabiam que ele podia fazer qualquer coisa. E ele viu aquela mulher chorando. O seu único filho ia ser tirado da cidade para ser sepultado. E Jesus tocou aquele esquife e disse para ele, mancebo, a ti te digo, levanta-te. Na mesma hora, aquele jovem se levantou e houve muita alegria. Olha que coisa linda. Como Jesus muda a tristeza em alegria. Não importa qual seja o tamanho do seu problema, não é? O importante é que você creia em Jesus. O importante é que você se relacione com Jesus. Muitas pessoas vão dizer assim, você é careta, imagina, Jesus, que história de Jesus. Não, é Jesus sim, ele é Deus. Ele é Deus, ele foi enviado pelo seu Pai. E ele diz assim, eu vim para fazer as obras de meu Pai. E ele fez coisas extraordinárias. Então, esse capítulo, ele é um capítulo muito extraordinário. Eu gostaria que você anotasse aí, Lucas capítulo 8. Você vai ver que depois desses dois milagres, ele fala da família de Jesus. Jesus tinha família. Há pessoas que dizem que Jesus não tinha irmãos. Jesus tinha irmãos e tinha irmãs. Viu? Depois que Jesus nasceu, Maria se uniu com José, não é? Teve relações com José e nasceram outros filhos, não como Jesus, que foi gerado pelo Espírito Santo, mas ela teve outros filhos.
Não é? E aqui a Bíblia relata no capítulo 8 de Lucas. Você que tem dúvida, abra e leia que você vai ver. E depois Jesus ainda faz outros milagres. O Senhor acalma a tempestade, o Senhor expulsa um demônio. Mas o que eu quero me referir aqui é naquilo que Jesus tem para nos dar. Não porque Ele quer que você seja uma pessoa isolada do mundo. Você vai viver no mundo naturalmente, só que você não vai ter a prática mundana. Jesus, Ele quer transformar a tua vida nesta manhã. Você está enfermo? Jesus te cura. Não importa qual seja a tua enfermidade, creia no homem de Deus que está entregando a palavra de Deus. Não importa qual seja a tua enfermidade nesta manhã, Jesus pode te levantar. E se você estiver num leito de um hospital, você sair deste hospital e retornar para a tua casa com muita alegria, como retornou aquele mancebo com a sua mãe que ia enterrar o seu filho. Queres experimentar a Jesus? Receba no teu coração. Eu vou orar por você agora. Aceite a Jesus como teu único e suficiente Salvador. Amém? Senhor, eu oro por todas estas vidas, pelos enfermos, porque eu estou pregando aqui o Jesus, Filho de Deus, o que faz milagres, prodígios e maravilhas, aquele que é maravilhoso. Cura os enfermos agora. Eu repreendo toda a enfermidade daqueles que estão aflitos e necessitados. Em nome de Jesus. Cura, Senhor, e salva também estas vidas para a glória do Teu nome. Assim eu oro, Pai, e te agradeço por este momento, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, querido. Venha participar conosco de um culto, Assembleia de Deus, Ministério de Santos, Rua Doutor Manuel Torinho, 351, Macuco. Venha conhecer nosso apóstolo, pastor Paulo Alves Correia. Deus te abençoe. Deus enviou o seu Filho para morrer por nós na cruz, dando oportunidade para que a gente tenha uma vida eterna e redenção dos nossos pecados. E a salvação não é algo que podemos alcançar por méritos próprios, mas sim é um presente de Deus para a humanidade. Tudo o que nós precisamos fazer é acreditar em Jesus Cristo e seguir os seus ensinamentos. Bem, agora você vai assistir uma canção com Shirley Carvalho e em seguida o pastor Paulo Correia vai encerrar o programa orando por você. Amanhã, sábado, nós temos o nosso programa infantil. Chama aí a criançada para assistir a partir das 9 da manhã. Amanhã, sábado, a turma UND Kids, animada, chegando no pedaço. E eu agradeço a todos que assistiram hoje e durante a semana os nossos programas. Que Deus abençoe vocês e não esqueça, de segunda a sexta-feira, todos os dias às 9 horas da manhã, nós temos o programa Uma Nova Dimensão para apresentar o amor de Deus para você e compartilharmos juntos da bênção do Criador. Na próxima semana, a gente está de volta, se Deus quiser. Até lá! Parecia um cenário definido, que o inimigo era o vencedor e eu era o vencido. Outra vez ele trabalhou para o meu fim e projetou um plano pra tentar me destruir. Mas o que o inimigo não contava aconteceu em plena madrugada. O rei se levantou e decidiu me honrar. E agora o final foi alterado. Quem era pra morrer será honrado,
pois Deus não se esquece de ninguém. Tinha tudo pra dar errado, mas não deu. E mais uma vez a minha história ele inverteu. Deus frustrou de novo os planos do inimigo contra mim. Tinha tudo pra dar errado, mas mal falhou. Porque a última palavra veio do meu Senhor. Pra vergonha do inimigo, o improvável Deus operou. No cenário de vergonha, Deus me honrou. Mas o que o inimigo não contava aconteceu em plena madrugada. Deus se levantou e decidiu me honrar. E agora o final foi alterado. Quem era pra morrer será honrado, pois Deus não se esquece de ninguém. Tinha tudo pra dar errado, mas não deu. E mais uma vez a minha história ele inverteu. Deus frustrou de novo os planos do inimigo contra mim. Tinha tudo pra dar errado, mas mal falhou. Porque a última palavra veio do meu Senhor. Pra vergonha do inimigo, o improvável Deus operou. No cenário de vergonha, Deus me honrou. Pra dar errado, mas não deu. E mais uma vez a minha história ele inverteu. Deus frustrou de novo os planos do inimigo contra mim. Tinha tudo pra dar errado, mas não falhou. Porque a última palavra veio do meu Senhor. Pra vergonha do inimigo, o improvável Deus operou. No cenário de vergonha, Deus me honrou. No cenário de vergonha, Deus me honrou. E hoje canto, estou viva e agradeço. No cenário de vergonha, Deus, ele me honrou. Ele me honrou. E ele me honrou. Me honrou. Vai 99 FM. E aquilo que eu te prometi chegou na tua casa. Levamos a bênção de Deus
você com certeza já deixou a sua alma fortalecida, robustecida pela bênção que Deus te entregou. E eu quero, nesse momento, quando estamos encerrando esse programa, desejar a você toda sorte de bênçãos. E eu vou deixar um versículo para você, Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, supra todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus nosso Senhor. E é com esse versículo que eu vou orar por você agora e pedir a bênção de Deus no encerramento da nossa programação. Pai, em nome de Jesus, estou pedindo a tua bênção aos nossos telespectadores, aqueles que estiveram conosco por esse período, desfrutando do melhor do céu. Que a tua bênção de paz, a tua bênção de vitória, que a tua bênção de alegria tome conta de cada um de nós. Ao aflito, dá-lhe a paz, ao oprimido, a liberdade. Aquele que está enfermo, Senhor, que a tua bênção de cura vá e pegue em cheio a enfermidade e coloque por terra, e que a partir de agora a pessoa que me assiste sinta-se curado pelo poder do nome de Jesus. Abençoa cada um que está conosco. E eu quero pedir, Senhor, aqueles que estão no hospital, leva a tua saúde ali, manda o teu anjo ali. Aqueles, Senhor, que estão encarcerados, manda a tua paz para eles. Quero pedir a tua bênção para a nossa nação, para esse lindo Brasil. Abençoa os governantes, abençoa as autoridades constituídas, abençoa cada um, Senhor, porque eu sei que a bênção do Senhor é quem enriquece e não acrescenta dores. Eu abençoo a cada um em nome de Jesus, porque a autoridade de Deus recebi para te abençoar. Amém.